Saudações, colegas aqui de algoritmos e programação, bem-vindos à correção de novos exercícios aqui da nossa disciplina. Hoje, especificamente na correção dos nossos primeiros algoritmos feitos na linguagem Java. Os vídeos, para não ficarem extensos demais, vão ser sempre divididos em no mínimo dois. Um, que é onde a gente cria a classe de negócio, aquilo que está efetivamente sendo pedido no enunciado, e um outro mostrando a classe principal, invocando essa classe e vendo se está tudo funcionando direitinho. Então, nosso primeiro exercício era solicitado que se criasse uma classe quadrado com as seguintes informações. Atributos eu teria apenas lado, do tipo double, porque um quadrado tem 4 lados iguais, então tendo um eu informo todos, beleza? E os métodos que eu vou precisar ter, o método construtor para definir os dados iniciais de um quadrado, os gets e sets para fazer o encapsulamento, e calcular área e perímetro, onde a área é lado vezes lado, ou lado ao quadrado, a gente pode fazer das duas formas, e calcular perímetro era lado vezes 4. Então aqui eu colei esse enunciado para a gente não se perder no BlueJ, naquela ferramentinha ali, aquele caderninho, se clicar nele o texto está aqui, é só mesmo para a gente ter um guia. E a gente vai começar aqui. Então, nova classe, a minha classe vai se chamar quadrado, ela é uma classe, dei um OK. Como de costume, a gente abre a classe, eu vou limpar o conteúdo aqui de dentro, porque não interessa aquele exemplo, e a gente vai começar a nossa codificação. Então, public class quadrado, abri chaves, já fechei para evitar de esquecer. Primeira coisa que a gente vai fazer é nossos atributos privados para garantir encapsulamento. Então, private, o tipo era double e o nome eu chamei de lado. E esse aqui era o nosso único atributo. Lembrando, um método construtor, aquele método que serve para dar início ao estado interno do nosso objeto, ele é público na maioria das vezes, e a característica é que ele tem um nome idêntico ao da classe. Então, public quadrado. Para um quadrado ser inicializado, eu vou precisar de uma informação qualquer, desde que seja double, e eu vou chamar de lado para manter o padrão. O que é que tem que acontecer quando um quadrado é instanciado em memória? O atributo lado vai receber o parâmetro lado que foi informado. Só isso. Agora, os métodos acessores, aqueles que a gente já viu nas videoaulas anteriores, que são os gets e os sets. A gente sabe que o método de get, aquele método de buscar, ele tem que devolver uma informação do mesmo tipo do atributo, e normalmente se usa o termo get e o nome do atributo. Não recebo nada de parâmetro, get lado, a única coisa que eu vou fazer é retornar o lado, que é, se eu precisar saber qual é o lado de um quadrado, quanto vale aquele lado, eu só vou dizer quadrado.getLado. Do mesmo jeito do get, eu vou fazer o método set, esse não devolve nada, logo ele é void, set lado. E para eu gravar uma informação de um lado, eu preciso ter essa informação. Alguém precisa me dizer. Se eu quero colocar que o lado do quadrado vale 5, eu tenho que poder informar esse lado, que é através de um parâmetro de entrada, double lado também. E ficou bem parecido com o construtor, porque só tem um atributo, então fica parecido mesmo. O atributo lado vai receber o parâmetro lado. Praticamente todas as classes que a gente for trabalhar vão ter isso. O método construtor, com o nome da classe e todos os atributos sendo passados para o parâmetro, e os métodos getSet de cada atributo. Agora, aqui a gente começa efetivamente nas modificações. Eu tinha um método que eu disse que era um double, que é o calcular área. Lembrando, como a gente falou no vídeo anterior, os métodos a gente tem que programar num formato de qualquer quadrado do universo, ele vai poder calcular área. E ele vai devolver essa informação para quem pediu. Mas esse quem pediu eu não sei. Eu não faço ideia de quem vai pedir. Eu estou dizendo que se eu tiver um quadrado no sistema, por exemplo, se eu faço um sistema de desenho gráfico, onde eu tenho polígonos lá, se eu tenho um polígono que é um quadrado, quem desenhou esse quadrado, se precisar saber a área, vai chamar o método calcular área. Ele não vai ter que calcular na mão nem nada. E como é que é o calcular área? Tem duas formas. Ou eu faço um return lado vezes lado, que é assim já faz um retorno normal. Ou se a gente quiser, eu vou comentar esse cara aqui só para a gente ver uma outra forma. E existe a biblioteca de matemática no Java, que é uma biblioteca chamada math, de matemática. Aqui, math. Eu tenho vários comandos. Eu tenho
seno, cosseno, tangente, pi, raiz quadrada, potência. Todos os comandos matemáticos mesmo, funções matemáticas, estão aglutinadas nessa classe math. Então a gente pode fazer ou lado vezes lado, ou fazer math.pol, pol de potência, onde eu tenho a base e o expoente. Aqui eu estaria fazendo lado ao quadrado. Tanto faz, se vocês vão fazer lado vezes lado ou lado ao quadrado, dá na mesma. Do mesmo jeito que tem o pol, se eu quisesse tirar a raiz quadrada, para equivaler aos do Visual G, seria lá é raiz Q, aqui é SQRT, de square root. Mas enfim, aqui é o que importa. Eu vou deixar os dois aqui porque pode ser interessante. E por fim, eu tinha o método public double, calcular perímetro, que o calcular perímetro ele também não precisa receber nenhuma informação externa, porque tudo que ele precisa é o lado, e eu já tenho como atributo ali. Eu só tenho que retornar pelo enunciado lá, que é lado vezes 4, ou 4 vezes lado, dá na mesma. Beleza, só vamos compilar para ver se não teve nenhum erro de digitação. Classe compilada, nenhum erro de sintaxe, beleza. Então, isso aqui, em princípio, a classe está codificada. Antes de encerrar o vídeo, só vou fazer aquele teste que nem a gente fez nos primeiros vídeos, de instanciar um objeto aqui direto no Visual G, para ver se vai dar certo. Ó, new quadrado, eu vou dizer que esse quadrado tem lado 10. Quadrado com lado 10, ele vai ter que ter como área 100 e como perímetro 40. Então eu vou clicar com o direito no objetinho que deu aqui, calcular área. Deu 100, parece que o calcular área deu certo. Calcular perímetro, 40. Então, ok. Agora a gente vai estar encerrando esse vídeo aqui. No próximo vídeo a gente vai criar uma classe que vai usar essa classe quadrado, conforme a gente viu nas últimas videoaulas, onde tinha um objeto scanner para poder ler os dados, fazer com que o usuário informe e ficar numa tela parecida com aquilo que te via no Visual G. Então a gente deseja bons estudos para todos e no próximo vídeo a gente termina esse exercício aqui. Abraço!